Na Fogueira com Elas Live começando, eu sou Fabiana Barros, estou com a minha parceira Milene Nascimento. E antes de apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal, seguirem a gente no Instagram. E a gente está com uma convidada muito especial hoje, né, Mila? É isso mesmo, uma honra entrevistar a Régia. Eu comecei nas terapias através dela, com as mesas, lá em Seja 2019. bem-vinda. Bem-vinda, Régia Prado. A gente está muito feliz em te receber nessa live. Obrigada, Milane. Obrigado, Fabi, pelo acolhimento. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Estamos aí bastante tempo já nessa nossa jornada, né, Milane? É bastante tempo, né? E você é uma precursora das mesas, né? Então a gente quis te chamar para falar um pouco da tua história, Régia, do teu caminho, né? Trabalhando com a luz, com a espiritualidade, como surgiram as mesas, o trabalho delas hoje. Então, solta o verbo aí. É uma longa história. Vocês estão prontas para ouvir? Vamos sim, o pessoal de casa também. Que bom, que bom. Gratidão a todos pela audiência, por estarem me ouvindo. Bom, o que você quer saber primeiro? Como tudo começou, foi isso? Isso, conta aí. Resumidamente, né? Como acho que como a maioria de todas nós que estamos dentro do mundo da espiritualidade, eu nunca fui uma criança considerada minha normal, né? Sempre com hiperatividade, via coisas, falava com coisas, essas coisas todas. A gente já meio que já nasce com um pezinho assim, um dom, vamos dizer assim, um dom não, uma percepção que nós temos já mais aguçado, vamos assim dizer, porque eu acredito que todos nós temos nosso nível de espiritualidade ou de conexão. Eu acredito que os nossos sentidos, os sentidos que nós temos de conexão, de percepção, são natos de todas as pessoas, né? Então, desde criança eu já trazia algumas coisas que não achava muito bem dentro de uma infância, vamos assim dizer, comum, né? Enfim, eh, eu sempre estudei bastante, mesmo de criança, mesmo sem ter os recursos que nós temos hoje, internet, inteligência artificial, eram a base das revistinhas. Eu já estou aí com 60 anos, quer dizer, para quem já está 25 anos no mercado, se você olhar 25 anos para trás, não tinha nada que a gente tem hoje, né? Então, era Sim. tudo muito diferente. Como começou com as missas? Bom, gente, na verdade, vou já contar para vocês de uma. É interessante que eu conte, porque eu participei dessa história. Então, todas as pessoas que verem mesas radiônicas, mesas psionicas, dificilmente eu encontro alguém na internet que conte essa história, de onde veio, como que começou isso. Hoje, eu vou começar por aqui, que é um assunto, inclusive porque, como muita gente hoje em dia usa a mesa radiônica, mas muita gente não sabe exatamente de onde veio, como começou, como que é. Porque hoje em dia, quando você abre na internet, você coloca a mesa radiônica lá, é de 500 em cima para escolher. E eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm é, e agora? Qual que eu vou fazer? Qual que sintoniza comigo? Qual que faz sentido para mim? Então vamos voltar lá no início da nossa história para dar uma estrutura para, inclusive, para essa escolha. Bom, gente, comecei com as mesas ali por volta de 2002, não, 2001, 2002, eu já estava trabalhando com as mesas. Quem começou essa história de mesa radiônica foi, foi o Manuel Matos, do Espaçozinho. Então, ele foi o primeiro que criou esse conceito da mesa radiônica quântica que nós vimos hoje, que nós conhecemos como hoje. Mas antes do Manuel Matos, veio o Juan Ribot. Então, o Juan Ribot, ele entra em uma conferência e mostra assim, uma conferência de farmacêuticos, se eu não me engano, então ele levanta uma placa assim, com todos os gráficos deles utilizados, né, que ele usava, e fala assim: esse aqui é minha mesa radiônica. Surge esse tema aí no quesito mesa radiônica, meio que numa brincadeira, num negócio que aconteceu ali no palco. Só que quem estava assistindo, quem participou desse foi um seminário, se não me engano, quem participou desse seminário foi o Manuel Matos. E eu sei dessa história por quê? Porque na época eu conversei com o Manuel por telefone, eu nunca fiz curso com o Manuel de Matos, mas eu cheguei a conversar com ele por telefone, porque quando eu estava elaborando e escrevendo um livro sobre a história das mesas, eu cheguei a conversar com ele. Logo depois, acho que um ano e pouco depois, eu não cheguei a lançar, mas ele chegou a falecer, então não temos mais
contar a história, eu vou contar um pouco a história dele. Quando eu conversei a última vez com o Manuel, ele me disse que ele já tinha feito mais de 40 mesas e cada ano ele lançava uma mesa e que as mesas tinham uma capacidade sempre melhor do que a anterior. Eu só conheci uma das mesas deles, eu não conhecia as anteriores, também não tenho registro de saber se tem anterior. Quando eu fiz um pouco de mesa radiônica, gente, eu precisei fazer esse curso 5 vezes para poder entender, porque no começo é difícil. E o meu professor, ele dispersava muito, então ele começava a falar sobre uma coisa e se perdia nas ideias, então era difícil a gente conseguir juntar todos os dados para conseguir trabalhar com a mesa. Sem contar que ele tinha também uma visão de um sacerdote, que ele era padre, tá? Enfim, eu fiz o curso várias vezes com ele, porque eu trabalhava num instituto onde dava aula, então, como eu trabalhava, eu estava em todos, não fui todas as vezes fazer curso, não. Toda aula, vez que ele dava aula, e de tanto ouvir ele dar aula, de tanto ouvir ele dar aula, eu desenhei para ele a mesa que ele ensinava. Não, que não era necessariamente a que ele usava, porque era do Manuel Matos, mas ele ensinava algo além do que a mesa do Manuel Matos, que foi a primeira mesa radiônica que nós conhecemos, tá? Então, quando passou um tempo, mais ou menos uns 2 anos já que eu estava ali trabalhando com ele, eu peguei e desenhei a mesa rosa, que vocês conhecem hoje, todo mundo conhece essa mesa, né? Muito conhecida no mercado. Trabalho muito com ela. Coloquei aqui, ó, na internet, no Google, vai aparecer de monte. Essa mesa foi desenhada para o meu professor, segundo curso dele. Essa mesa, ela vem trazer muito, como é que eu vou explicar? Muito conceito da religião, da fé. Tanto que quando no começo, quando nós utilizávamos essa mesa, usávamos medalha para trazer orações. Por quê? O professor trazia esse conceito de trazer ela para o lado da religião, dos santos, das fé, das coisas que... E fé, assim, que eu aprendi. Né? Porque eu não fiz com o professor Manuel, fiz com o outro que já tinha essa outra visão. Então, eu desenhei, eu redesenhei, na verdade, eu redesenhei, não. Eu desenhei a mesa que ele ensinava. Então, ele falava, imagine se fosse assim, imagine se fosse assado. Então, imagine, a minha imaginação acendeu e eu desenhei a mesa. Vamos combinar que eu também tenho uma formação de eletrônica. E sempre gostei muito de trabalhar com equipamentos, desmontando televisão, rádio, computador, essas coisas. Desde pequenininha eu sempre gostei muito disso. Acho que meio que eu tenho não tenho, vamos assim, não. Tem uma caída, vamos dizer, por coisas eletrônicas, por essas montagens de uma forma geral. E quando eu fiz essa mesa, eu coloquei coisas nela que necessariamente não aprendi, e sim da minha experiência de eletrônica, de conectores, de placas, enfim, de placas de comunicação, de placas de vídeo, de vídeo, de som, de uma série de coisas. Então, nessa mesa, além dos conceitos do professor, também tem o meu conhecimento. Porém, eu procurei ser mais real possível para ele. Bom, terminei a mesa, entreguei para ele e falei, teacher, tá aqui. Sua mesa, seu manual, tudo que você ensina no curso está aqui. Mas o fato é que, nesse momento, acho que ele estava se casando, tinha ficado noivo, enfim, ele foi para um outro caminho, tomou outra direção, e eu fiquei com essa bonitinha aqui na mão. O que eu faço com isso agora? Né? Agora eu tento assumir a paternidade e a maternidade dessa menina, né? Aí, então, o que eu fiz? Eu comecei por o IET, que era a escola Kitlands. Então, quando o pessoal nem pensava em dar curso online, eu já estava dando curso online. Isso em 2001, 2002, já estava dando aula online. E foi assim que essa mesa ficou muito conhecida, inclusive internacionalmente. Foi assim que ela foi para Portugal, foi para a Itália, porque eu dava os cursos online. Quer dizer, numa época ainda que não era muito comum ter os cursos online. Bom, foi assim que começou. Então, eu aprendi de uma maneira, desenhei para o meu professor o que ele ensinava, ele não assumiu, eu assumi a autoria dessa mesa. Quando chegou ali mais ou menos em 2010, 2011, 2008, acho que é por volta de 2005 a 2008, aproximadamente. Gente, não confia muito na minha cabeça, não, que eu esqueço.
que aconteceu? Começou a estourar no mercado um monte de mesa, de monte. A cara de um focinho do outro. Não tinha que tirar. Tudo plágio, né? Isso. Então, tipo assim, as pessoas simplesmente achavam legal, eu vou fazer também. Pegava uma figurinha daqui, uma figurinha daquele, mostrava e virou dona de mesa radinho. Aí eu fiquei um pouco preocupada com isso. Confesso que na época eu me aborreci bastante, porque eu nem estava acostumada com isso, né? Nem com fama, nem com os plágios. Não estava habituada com isso, foi a primeira vez que eu lidei com isso. Não foi muito fácil para mim, não. O fato é que eu resolvi continuar nesse trabalho. Então, em um certo momento, o que eu fiz? Eu lancei a segunda mesa, que é a mesa azul, que é essa aqui. E qual a intenção que eu lancei? Ó, essa aqui, tá? Vocês podem ver, vocês podem todas essas imagens ciplicadas e várias vezes por aí. Hoje em dia já não é mais plágio, porque as pessoas já piam suas próprias ferramentas. Mas no começo ali foi muito corta e copia e cola mesmo, gente, de verdade, não estou exagerando. Quando eu fiz essa mesa, qual que era a minha intenção? A rosa é como se fosse uma capa, né? É o que a gente ensina. Porém, o que tem por trás desse mecanismo? Aí onde entra agora os meus estudos de eletrônica, minha formação. Vocês podem ver que essa mesa ela não tem muita cor, como tem a rosa. Ela não é muito colorida. A intenção dela é que fosse mais exatamente como se fosse um negativo, um preto e branco, ou como se você tivesse tirado a capa e você olha por dentro a máquina. Então, essa, de uma certa forma, é a máquina. E foi assim que eu driblei, de uma certa forma, a quantidade de plágios que começaram a acontecer com a Mesa Azul. Lógico que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai tomando experiência e vão vindo novas ideias. Se for assim que eu criei as outras mesas. O que eu queria trazer, assim, mais importante, aproveitar esse podcast de vocês, que é uma coisa que faz tempo, assim, que eu tenho vontade de falar. Gente, as mesas hoje em dia, o pessoal vende mesa radiônica para trazer o marido de volta, para resolver a vida do filho, para problema de separação, porque a mulher deixou, porque o outro traiu, porque a amiga isso. Usa para todos os tipos de mazela. Aí você me pergunta, funciona? Sim, funciona. Mas não é esse o objetivo principal da mesa. O objetivo principal dessas mesas não é dar uma ferramenta para que as pessoas interfiram na vida dos outros, conforme a sua vontade, né? Então, eu, como mãe, resolvi interferir na vida do meu filho, na vida do meu marido, na vida do meu vizinho, porque o vizinho está enchendo o saco, porque eu resolvo agora, com uma mesa, mexer na vida de todo mundo e resolver a vida de todo mundo. Só que não é assim que funciona. O que eu queria falar para vocês? Essas mesas, a intenção delas não é necessariamente interferir na vida do outro. Elas fazem isso. Mas o que tem por trás da construção das construções das minhas mesas, eu vou falar das minhas porque são minhas criações, eu tenho certeza, né? Não posso falar das outras. O foco de construir essas mesas foi para desenvolvimento pessoal. Porque eu penso assim, né? Quando você aprende a fazer algo diferente, que você toma aquele poder para você, você desenvolve como pessoa. Então, cada uma das minhas mesas, o intuito delas é que as pessoas aprendam o universo mesmo, trabalhem com aquilo, mas mais importante é que aquilo seja importante para a evolução dela, para a conscientização dela, para saber o quanto a pessoa tem domínio e tem controle também das coisas. A gente não tem controle de nada, mas muitas coisas nós temos. Então, cada mesa que eu trago, ele é um livro de autoconhecimento, onde você vai explorar, crescer, dominar aquele assunto, e assim você vai ficar mais forte, conhecendo mais sobre você, assumindo, às vezes me faltam as palavras, assumindo as suas competências, né? Entendendo os seus valores, entendendo a força que você tem. Então, o foco das mesas, de uma maneira geral, gente, é para autoconhecimento, é para evolução pessoal. Ah, mas a mesa dá para fazer isso, aquilo? Dá. Mas isso é para mostrar a força que a gente tem. A força não está nas mesas, a força está aqui, ó, no operador. Não tem mesa melhor uma que a outra. Isso aqui é como se fosse uma ferramenta, é um computador. Quem é que faz aquele computador funcionar bem? Um computador não funciona sozinho. Você precisa de uma pessoa ali manipulando.
E ele vai fazer as coisas que você vai tirar do computador, depende do operador, de quem está trabalhando com o computador, né? Então, é a ferramenta, é a faca. A faca você usa para cortar pão, para cortar outra coisa. Então, a ferramenta em si, ela tem o seu valor, sim, porque ela está agregada, ela tem geometria, ela tem conexões, mas as conexões não são necessariamente para interferir na vida do outro, porque senão tem muita gente. E para que nós possamos crescer como as pessoas e saber qual é o valor que nós temos, qual é a força que nós temos, isso melhorar como pessoa. E eu fico, às vezes eu olho na internet e eu vejo, gente, é tanta mesa de Mônica, de turma da Mônica, eu nem sei se isso vai deixar isso onde elas. Gente, precisa tirar, tá bom? Que eu vou falar. Não, vamos deixar, tem que deixar. Ah, pode tirar. É mesa de turma da Mônica, é todo um monte de fantasia. Às vezes eu fico pensando, será que as pessoas têm noção do que elas estão fazendo? Será que elas têm noção da responsabilidade perante o universo e perante a Deus, sei lá, ao universo, à vida? É, como aquilo está interferindo na vida do outro? E que responsabilidade que eu tenho, por exemplo, quando eu ensino 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 5 mil pessoas, que é o meu caso dos meus alunos, que eu tenho uma média de 5 mil alunos hoje. Vocês já pararam para pensar qual é a minha responsabilidade perante o universo em relação a isso? O que eu ensino, o que eu falo? Gente, isso pesa muito. A gente tem que. Eu penso assim, quando eu vejo algumas coisas na internet, não é tudo, tá? Quando eu vejo algumas coisas na internet, também não só de mesa, vamos falar, é de tudo, né? No geral, né? É de uma forma geral. A irresponsabilidade que as pessoas têm de mexer com uma ferramenta espiritual que tem um cunho assim tão poderoso de desenvolvimento. Será que as pessoas têm responsabilidade de como ensinar aquilo? Do que realmente aquilo tem? Será que quem compra uma mesa radiônica para trabalhar, eu vou falar a turma da Mônica aqui, gente, mas é figurativo, tá? Pode ser qualquer um. Quer dizer, a fulana é ruim, a Beltrana é ruim, de uma forma geral. Se você compra ali uma mesa do Coelhinho da Páscoa, da turma da Mônica para trabalhar, tá? Se você não tem o preparo direito sobre aquilo, se você não entende o que você está falando, você ainda está ali na sua ignorância. Mas olha também a sua responsabilidade perante as pessoas que você vai atender. Conduzir os outros, né? Agir com aquilo não funciona sozinho. Depende da competência do operador, do que o operador sabe, do que ele aprendeu, dos sentimentos dele, das conexões dele. Isso é uma ferramenta na mão de um terapeuta e não é uma ferramenta na mão de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode utilizar. Mas quando você fala em um terapeuta, a primeira pessoa tem que ter realmente uma cabeça de terapeuta. Ser operador de eletrônica não é brincar com uma maquininha, isso aqui é coisa muito séria, né? A gente mexe com muitas camadas, com muitas informações. Muitos de nós nem sabemos qual a consequência disso depois. Depois reclama, né? Ai, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu não sei o que eu fiz, sabe? Tá lá, né? Mas sabe, Rélia, que... Desculpa, Mila. Mas eu vejo que não só com mesa radiônica ou com qualquer outra ferramenta, mas essa irresponsabilidade até com as palavras na internet, né? A gente acaba interferindo de uma forma, faz um desserviço, né, na cabecinha da pessoa, por conta da palavra mesmo. Não precisa nem chegar numa ferramenta, que dirá com uma ferramenta, né? Isso é um problema que a gente já enfrentamos, né, gente? Não é de agora. Não somos as únicas, não sou a única, óbvio, né? Isso está em todos os circuitos. Está cheio de gente que se forma um final de semana e depois já virou mestre. Eu falo que canalizar as mesas diretamente no meu site, porque não devo tirar nem por, até a apostila igual. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, hoje em dia eu já não fico mais aborrecida com isso, já fiquei muito. Eu trato de fazer o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho segundo os meus princípios, segundo as coisas que eu acredito, e penso que cada um sabe que cuide que tem a responsabilidade das suas próprias atitudes. Mas estamos aqui para falar das mesas e não dos plagiadores, né? Não, Ô, Régia, uma coisa que eu acho interessante colocar, né? Eu atendo com as mesas desde 2019, né? É um dos carros-chefes dos meus atendimentos como terapeuta. Porque as pessoas perguntam, é mediúnico, é paranormal, e eu sempre explico, né? Porque é isso que tu falou, cada terapeuta tem a sua egrégora, tem a sua conexão, mas para explicar para as pessoas que vão sentar na frente de um terapeuta para fazer uma mesa, fisicamente, uma distância, como que é feito como que ela atua na vida da pessoa?
sabe? Olha o que ela fala. É a mesma coisa que você pegar um tarólogo, né? Ou aquelas ciganas que costumam ler a mão, elas normalmente lêem e te dão uma desgraça na vida que se você não pagar ela, não vai você ainda vai ser amaldiçoada, né, as histórias das antigas das ciganas são isso, né. Já aconteceu comigo, "Pega a mão, eu vou ler, olha, tem tal coisa assim assado, eu tiro pra você, senão você vai morrer, aí você me paga o dinheiro que você tem". Não sei gente, tá no mundo, né, não é privilégio nosso. O negócio é a gente levar a nossa palavra e enfim. Desculpa, acho que eu te cortei. Você estava Não. falando. Então é isso, olha, é uma ferramenta maravilhosa, mas é um treinamento também que é para que a pessoa entenda quem ela é, como ela acessa aquilo, qual o conhecimento que ela tem e a responsabilidade da palavra que nós temos, tanto para o nosso interagente quanto para os nossos alunos. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem, que é muito importante a gente levantar isso, porque tem muita gente que fala, joga na vida da pessoa uma bomba, uma desgraça, e a pessoa ali como em autoridade, ou de tarô, ou de mesa, de qualquer técnica que seja, você joga em cima da pessoa uma responsabilidade, fala alguma coisa que ela não sabe lidar com aquilo. E olha a sua responsabilidade, às vezes você acaba com a vida da pessoa por uma coisa que você falou, sabe? Às vezes uma bobagem. Então, o terapeuta tem que ter muito consciência, tem que ter muito cuidado. Acho, de uma terapeuta, de uma forma geral, não necessariamente só de mesa, tá? Sim. E os interagentes têm muito bons resultados, né, com as nossas ferramentas, né, menina? A gente não pode reclamar disso, né? E as Não. que têm o melhor resultado são aquelas que chegam assim, falam assim: "Eu quero fazer uma análise radiônica para tal situação". Por exemplo, vou pegar um caso que é muito comum, que eu uso muito nas aulas. "Ah, meu marido tá me traindo, meu marido tem outra, ou meu marido tá com uma amante", é a coisa mais comum que acontece. "Minha amiga isso, minha amiga aquilo, falsa, você tá. Eu quero desmanchar esse trabalho, porque meu marido foi enfeitiçado, meu marido foi", normalmente, gente, a grande maioria é assim. Quando você faz uma mesa radiônica, por exemplo, vou usar um caso. Uma vez uma moça me chamou para atender ela, porque o casamento dela já tinha sido adiado 5 vezes. Uma hora por causa do vestido, uma hora por causa do padre, outra por causa da igreja, e aquilo ficou arrastando já fazia uns 3 anos, o casamento dela foi adiado 5 vezes. Ela me procurou como assim: "Rê, eu queria fazer uma mesa para o meu casamento não ser anulado dessa vez, porque eu vou me casar semana que vem, né, agora tá tudo certo, o vestido já disse todo, tá tudo certo, tá certo". Aí eu falei: "Olha querida, é o seguinte, eu vou fazer a mesa para você para dar tudo certo. Mas eu vou te dizer uma coisa, se não for o teu caminho em casa para ser camarada, vai adiar de novo, você não vai casar. Você tem certeza que você quer, isso?". Aí ela pensou, pensou, falou: "Melhor não, né, melhor não fazer. Deixa eu do jeito que eu tô". Ela preferiu não fazer do que se tocar que aquilo realmente poderia causar um rompimento definitivo, ao invés de fazer o casamento acontecer. Então eu trago muito isso dentro dos cursos de orientação. Gente, eu vou fazer o que for melhor, o que tua alma pede que é o melhor para você, não é o que você quer. Então, quando a pessoa coloca o dedinho dela lá e fala: "Eu quero tal coisa", não vai acontecer. Não, não. E ela tem que ter consciência disso. Não é o que eu quero, é o que é melhor para mim nesse momento. E é uma responsabilidade que a pessoa tem que assumir junto com você, né. Você tem consciência de que isso. Sim. Você tem consciência que pode piorar, acabar o relacionamento em vez de melhorar? Sim, mas eu prefiro que seja verdadeiro, eu quero que seja. Para isso funciona. Às vezes até rear pode ficar muito bem, mas quem vem nessa de querer interferir na vida, querer fazer as coisas ser do jeito que a gente quer, não é assim que vai funcionar, gente. O universo não responde às nossas vontades, sim às nossas vibrações, não. É, é bem isso. E acontece muito, Régia, cansei de fazer, a pessoa tem um relacionamento tóxico, tá por um fio, a pessoa vem e eu falo isso, eu falo: "A mesa vai colocar a sua vida na ordem", e não necessariamente a ordem é o que você tá vivendo, né. E aí a pessoa faz a mesa, dá 2 dias, acaba o casamento, acaba o namoro. Ai, acabou. Eu disse: "Não, por quê? A ordem não era mais viver esse caos que tava, né. A ordem é a alegria, é o amor". Mas normalmente quando as pessoas nos procuram, elas querem que as coisas se resolvam do jeito delas, então é bem claro, É. todo mundo que ouvir esse podcast: "Gente,
Você vai fazer uma mesa, não é o que você quer. É o que você, quando se coloca à disposição de trabalhar com uma mesa, você permite que a sua alma, que o seu eu sou, movimente o que for necessário para você seguir o seu caminho, e não é necessariamente o que você quer. Resumidamente, é isso. Faz de tudo? Faz. Abre para qualquer objetivo? Abre. Mas o resultado não é o que você quer, nem sempre, né? Às vezes é muito melhor. Às vezes a gente pensa que acabou e vem uma coisa muito melhor. Eu tenho um outro caso também. Eu tenho vários outros casos. Vou contar para vocês. Uma vez, a pessoa procurou porque queria fazer a mesa para arrumar um relacionamento. Estava tudo bem na vida dela, saúde, família, casa, emprego, bem empregada, empregando muito bem, ganhando muito bem. Fez a mesa, acontece o quê? Perdeu o emprego. De quem é a culpa? Do operador. Você fez alguma coisa errada. Eu perdi o emprego. E agora? Trabalhava numa empresa, e agora? Você isso, você aquilo, aquela confusão. Na verdade, não aconteceu comigo. Foi com uma aluna minha, mas eu tive que interferir. Bom, não há nada que se fazer. Já foi mandada embora, já saiu do emprego. A concorrência chamou, ela foi trabalhar na concorrência, casou com o dono. Aí sim, hein? A jornada levou exatamente porque ela queria. Então a gente Cadê essa operadora que eu quero fazer com ela? aí uns 6 meses, aí mais ou menos, a pessoa que mas não, ela foi contratada pela concorrente, ganhando mais, ainda casou com o dono. Quer dizer, ao primeiro impacto parece que vai ser uma tragédia. E na verdade não é, são só as camisas. Então, 2 casos aí para vocês perceberem como funciona essa coisa de trabalhar, de destravar a vida com a mesa de uma forma geral. Sim. E ela trabalha muito a questão da vibração, como tu falou, né, Régia? Eu foco muito, assim, e eu sinto na hora, assim, se eu não tô bem, eu já venho correndo fazer, e a minha vibração eleva na hora, assim, é de salto, né? Então isso eu acho que é muito legal. Eu acho que a coisa mais legal que a gente tem que fazer, eu recomendaria que todas as mães e todas as mulheres tivessem uma mesa radiante. Muito coisa mais simples. Sabe aquelas coisas que você tem que resolver no seu dia a dia? Tô nervosa, tô estressada, qualquer coisa que tenha acontecido de desequilíbrio em qualquer parte da sua vida, a mesa realmente pode te dar aquele poder de você organizar aquilo, né? Como eu falei, não é o que você quer, mas de alguma maneira organiza. Um dos motivos que eu resolvi fazer mesa e resolvi entrar nesse mundo é exatamente pelo fato de não de poder faça você mesmo, sabe? Eu preferi, eu gosto de saber fazer as coisas para que eu não dependa dos outros para fazer, porque nem sempre eu confio no outro, né? Às vezes eu confio, às vezes não. Então, o fato de eu aprender a fazer foi exatamente por ter a ferramenta para mim. Isso que eu recomendo para acho que toda mulher, toda pessoa devia ter uma mesa assim como todo mundo tem um celular. É uma maneira de você conseguir se identificar, igual a Milene falou, minha vibração está baixa, não estou legal, vou lá e já me ligo nisso. Você tem o poder, você tem o autoconhecimento, você se percebe, você se sente, você se conserta, você se organiza. Sabe? Acho que a grande sacada é essa. E eu acho que todo mundo tinha que ter, todo mundo tem criança em casa, todas as pessoas tinham que ter, porque todos nós temos nossas mazelas, e às vezes são coisas que a gente tem que tratar com o nosso jeito, com o nosso desenvolvimento, com o nosso conhecimento. Então, recomendo todas, estejam na mesa, por mais simples que seja, porque ajuda muito no dia a dia, né? Vamos combinar. De preferência a tua, né? Não a da turma da Mônica. Óbvio, óbvio, óbvio. A minha eu garanto, as outras eu não posso garantir. Não dá, né? Eu não tenho a competência para isso, mas as minhas eu posso garantir que são ferramentas limpas, verdadeiras, ancoradas, com base, com estrutura, com história e com verdade, gente. Isso eu especifico muito à vontade de falar. A outra é ruim? Não sei. Eu sei que as minhas são boas e não é só porque eu sei como as fiz, porque eu tenho retorno empírico de todas as pessoas que trabalham com as mesas. Uma pessoa entra no meu curso, ela não faz uma mesa, ela vai fazer todas, nem que demore 10 anos, porque a ferramenta conquista, tem resultado, é bom. E quando depois ela quer fazer outro. Então, hoje nós estamos aí com 7 pilares, né, de coisa de mesas.
de mesa. Mais de 60% dos meus alunos têm pelo menos 5 pilares complexos. E muitos deles, pelo menos uns 20%, já têm o pilar totalmente completo. Você sabe trabalhar com todas as mesas e usa todas as mesas em todas as situações que aparecem na vida. Dali para a pessoa o acolhimento, a segurança de poder, olha, eu estou com tal situação, mas eu tenho uma ferramenta para utilizar. Não necessariamente ficar dependendo do outro que você não sabe necessariamente quem é. Se você sabe, conhece a pessoa, teu terapeuta, joia. Mas você entrar e procurar, vou fazer um atendimento de mesa radiônica, vou fazer com isso aqui que é mais barato, porque essa mesa é mais colorida. Cuidado. Sim. O Régia, e tem também as MPUs, né? Que elas entram como mesas nessa tua linha de trabalho, né? Eu tenho as minhas mesas, elas são divididas assim, essas ferramentas são divididas assim, eu coloquei elas em pilares. Porque antes era assim, mesa rosa, mesa azul, mesa para ambiente e mesa para pessoas, né? Trabalhar os traumas de uma forma geral. Só que depois que chegou o portal de CIS, o que aconteceu? Todas as mesas, de alguma maneira, evoluíram. Então, agora eu estou fazendo os cursos assim, o básico e o avançado. É a mesa e o portal. Então, você pega um pilar desde a estrutura, desde aprender como pegar no pêndulo, entender toda essa ferramenta, até operar um portal. Então, você faz de um pilar azul. Então, por exemplo, pilar rosa, para quem está começando, a linguagem é mais simples, a mesa não é mais fraca. Veja, apenas a linguagem é mais adaptada para quem está iniciando. A mesa azul, a do pilar das mesas azuis, são mais direcionadas para quem já tem um pouco mais de conhecimento, porque vai entrar numa linguagem da um pouco de física quântica, Mercury, outras dimensões, entra nos assuntos que para quem está começando ainda é muito novo. Então, a mesa azul, ela traz no seu conceito essa coisa do alquimista, de poder entender um pouco sobre a alquimia, sobre as dimensões, sobre as superdimensões, sobre as interdimensões, como lidar com essas coisas todas, essas ferramentas. Quando eu vou falar barrete cristalina, que é uma outra linha, mesmo, vou até pegar para você. Assim, essa rede cristalina. Essa mesa é uma mesa direcionada para trabalhar com traumas de uma maneira geral. Traumas com mentes limitantes. Essa mesa, ela serve, esse pilar, ele atende o quê? Aquela pessoa que sabe, igual eu, igual você, sabe? A gente sabe que o nosso problema está dentro da nossa cabeça. A gente sabe. Esse problema meu, eu tenho esse problema de rejeição, de vergonha, de medo, disso, daquilo. Eu tenho esse problema. Eu tenho um problema, não vai resolver o meu problema, eu tenho que saber como resolver o meu problema. E essa rede cristalina é a que ensina você se desmembrar, você desassociar, buscar a fonte dos seus traumas e ele ativar. É a mesa que vai fazer isso? Não necessariamente, é o treinamento que você fez para lidar com aquilo. A mesa, ela é uma plataforma onde você manipula, mas na verdade o que está acontecendo aqui? Nosso campo É mental. na gente. É mental, é espiritual, é energético, é vibracional, não cá no físico. Então, não importa, né, não importa qual mesa você utilize, dependendo do que você for utilizar, do que você for precisar. Mas o importante é vocês entenderem que não é a mesa em si. A mesa em si é uma representação daquele estudo, daquele conhecimento, e a partir do momento que você domina aquilo, você consegue manipular. Então, você tem que primeiro dominar, e depois você conseguir manipular. Você manipular algo que você não conheça vai causar medo, insegurança, uma série de coisas, né? E vai acabar não dando certo, porque isso atrapalha tudo. Então, é isso. Mesa de uma forma geral para quem está começando, mesa para quem já está querendo entrar mais numa linguagem mais avançada, mais ligada à terapia. A rede cristalina, que é uma mesa para trabalhar traumas, é uma mesa muito legal para nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos reconhecermos. Problema com o pai, com a mãe, com o irmão, com a infância, na escola, traumas, coisas que a gente pega muito, casos de abuso, de abandono. Então, é uma mesa que vai para atacar aqueles traumas mais feios, sabe?
E a ferramenta é boa, gente. A ferramenta é boa porque não é só a mesa, são as técnicas que a gente utiliza. A gente utiliza programação neurolinguística, visualização criativa, hipnose, que mais? Ancoramento, sabe? É uma série de técnicas que estão ali elaboradas para desenvolver através do uso da mesa. Por isso que funciona tão bem. Tá? E tem a linha do portal da Casa Verde, que é a Casa Viva, que é uma mesa que tem a mesma função, só que ela está ancorada com elementos que interferem nos ambientes. Conteúdos ligados à zoologia, ao Feng Shui, são os ensinamentos, são as coisas que nós aprendemos em domoterapia. Domoterapia é a terapia para o lar, né? Então, são muitos conteúdos de domoterapia incluso naquela ferramenta para serem destrinchados, estudados, analisados e manipulados. Eu falei muito. Não, Não, imagina. tá legal. Você tá dando uma aula para mim. Tá dando uma aula para mim. A Mila já entende bastante, mas eu não entendo tanto quanto ela. Então eu tô me sentindo uma aula. Ah, muito legal. E tem também a linha Pilar Amarelo, né? Que é uma mesa. Essa eu falo que foi uma mesa bem canalizada mesmo. Não foi elaborada com os meus estudos, não foi elaborada com o trabalho. Foi uma mesa que realmente eu recebi por canalização, fazendo um desenho na praia. E depois eu descobri que era um portal, na verdade. E aí foi esse portal que chegou, que revolucionou todo o meu sistema de mesas. Aí você falou das MPUs, né? Vou pegar uma MPU para você ver, né? Pega a da Bela. Pega a da Bela. A Bela Rubi Dourada. Não sei se tens aí ainda. E te espiar. Boa ideia. Eu tenho um relato do portal, Régia, bem legal. Vou esperar tu sentar para passar pro pessoal. A Bela Rubi, A Bela. Que linda. Bela Rubi, em homenagem a uma garotinha que nasceu no dia que nós estávamos fazendo o ancoramento dessa mesa. Ah, Né, Milene? Ela resolveu para mim no dia que a gente ia fazer o portal. E por isso que eu coloquei o nome emoção. que é Rubi. Exatamente por isso. No dia da aula, ai, eu não vou poder usar aula, não vou pro hospital, vou dar luz. Eu falei, então, Não, e eu achei que eu tava indo pro hospital tomar um remedinho, né? Porque foi quase 3 meses antes do nascimento que ela veio, né? Foi muito antes, muito prematuro. Ah, é Bela sua filha? É a É Bela. a Bela sua filha? Sim. Ah, vocês ficam com piada interna e eu não sei o que é. E eu tô aqui, ué, mas essa mesa tem esse nome Fala da Bela. ao nascimento da filha da Milene. Foi a Bela que ela nasceu no dia que a gente fez o ancoramento dessa mesa. É. E eu tava grávida, aí ia ter esse portal fortíssimo. E no meio do portal, o portal abriu, eu entrei em trabalho de parto normal, né? Com 29 semanas, susto, e a Bela veio. Muito legal, né? Foi muito legal. Ô, Régia, e do portal de Sirius, eu fiz o portal de Sirius no ano de 2020, o curso contigo. Na pandemia. E assim que eu fiz, o Thiago estava sofrendo com pedra no rim, mas sofrendo muito, sofrendo muito. E o médico disse que o caso dele era para uma cirurgia urgente, porque estava maior que um grão de arroz, a pedra no rim dele. Nossa. Estava enorme, ele gritava de dor. E aí eu deitei ele na cama e peguei o portal de Sirius, montei em cima dele e fiz. E aí alguma coisa mandou eu pegar um copo de água. Alguma coisa, era minha egrégora ali. Peguei um copo de água e ele apagou. Eu fiz o portal, ele morreu. Morreu, eu terminei o portal, peguei um copo de água. Quando eu olhei a água, eu vi que a água estava verde. Eu botei água em cima do portal, eu vi que ela estava verde, mas eu achei que eu Você estava mandou, inclusive, a foto pra gente, não foi? Eu já não lembro. Acho que eu mandei a pedra, né? Eu sei que eu acordei ele. Quando ele acordou, ele olhou para a água e disse: Essa água tá verde? E eu disse: Bebe. Ele bebeu aquela água, deu um tempo, ele foi pro banheiro e botou a pedra, deu um grito que acordou o prédio inteiro, né? Porque ele teve um filho com aquela pedra.
E ele expeliu a pedra. Então, olha como o portal é forte, né? A gente, olha, Miranda, eu tenho tantos depoimentos, eu diria assim, que são verdadeiros milagres. Eu falo que essas mesas, elas são, os milagres são naturais, porque a gente acha que é impossível, coisas acontecem. Eu já vi coisas acontecerem por Portal de Círios, e até eu mesma, que sou a canalizadora, desenvolvedora desse trabalho, eu fico assim, ó, uau, isso acontece comigo e não é uma vez só, não, é muito, porque realmente. E o fato do Portal de Círios, né, ter interferido nas outras mesas, ter feito todas virarem portal, então o que que ele faz? Ele faz com que aquelas mesas que eu já tinha ganhem essa força, que tem essa conexão Portal de Círios, né? O que mais vocês querem saber? Eu quero saber justamente sobre o Pode fazer. Fala, Fabi, fala. justamente sobre o portal de Sírios, que explicasse se tem a ver com os sirianos, como que é o trabalho, como funciona. Quando a gente fala em mesas assim, né? Eu sei porque eu faz pouco tempo que eu conheço em profundidade, né? Mas as pessoas normalmente elas não entendem como que funciona, se são seres estelares, se são fantasmas, se são espíritos, se é só energia, se é você mesmo que está emanando essa cura, como que funciona? É assim, vamos falar do Portal de Círios. Gente, olha, não parece. Embora eu seja a louca da mesa radiônica, das mesas psiônicas, de todas essas técnicas psiônicas, eu tenho um senso crítico muito grande. Então, tipo assim, eu não acredito em tudo que eu vejo, não acredito em quase nada. Para coisa realmente fazer sentido para mim, eu que tem que encaixar. Pronto, tem que encaixar. Portal dos Círios é esse aqui, para quem não conhece. Isso aqui foi uma ferramenta que eu recebi desenhando na praia. Eu estive na Espanha, fui fazer um curso de tons pineais, que é uma técnica lemuriana, né? Trazida aqui pelo Dr. Todd, né? Eu estava na Espanha, eu fiz esse curso de tons pineais, e nesse curso a gente tinha que levar um cristal. Então eu levei um cristal lemuriano, porque era recomendado. Fiquei 2 dias lá no hotel, cantamos muito, porque tons lemurianos vai falar de cantar, né? De mandar uma mensagem através da voz. Aprendi todos os tons e o cristal ficou lá na caixa de som durante 2 dias, aguentando todo mundo cantando no coro durante 2 dias. No último dia, domingo, peguei o cristal, levei embora. Era um cristal assim, opaco, né? Cheio de detalhes dentro. E eu fui para o Brasil, tinha uma viagem marcada, vim para o Brasil. E quando eu vim para o Brasil, fui visitar minha irmã, estava na praia, e comecei a desenhar na praia, assim, na areia, sentada na areia, conversando com a minha irmã, não estava fazendo nada, nem falando nada, de portal, de nada. Comecei a rabiscar assim no chão. Aí a minha irmã falou assim, olha, parece que você desenhou uma mesa. E desenhei com o cristal, aquele cristal que eu não vi. Aí eu peguei, enfiei o cristal assim dentro do desenho e deixei. Tem uma foto lá para vocês verem. Deixei o cristal. Fiquei conversando com ela. Eu falei, minha irmã, eu vi que oração. Porque como eu estava fazendo um curso na época de helicetologia, que é quando a gente faz a leitura dos números junto com o tarô, né? Tinha acabado de fazer esse curso. Então eu estava com mania de ler números. Mania de ler números. A mania de ler números. Aí eu perguntei para ela, de que oração? Aí ela foi lá, pegou o telefone e falou, antes dela falar, são 20. Eu fiquei olhando para aquela imagem, assim, levantei, fiquei olhando, pensei assim, o que é isso? Será que isso é uma mesa radiônica? Porque eu não estava ali para aquele contexto, não estava desenhando para fazer uma mesa. Aí eu escutei, gente, nesse outro intervalo, como se fosse uma voz, uma voz dentro da minha cabeça, falou assim, Portal de Círios 2020. Nós estávamos em 2018. Não tinha nada a ver com 2020. Estamos em 2018. Será que é Portal de Círios 2020? Nesse meio minuto que eu pedi para minha irmã ver a hora, ela voltou e falou para mim, são 2020. Aí tem coisa, muita coincidência. Tem coisa. Portal do Sirius 2020, ela vem falar 2020 na mesma hora. Ou tive um déjà vu, não sei. Aquilo aconteceu. Eu fui lá para casa, né?
internet, doutor Google, o que é o portal de Sirius 2020? Não tinha nenhuma referência. A única coisa que eu encontrei foi que haveria uma inauguração de um portal, de um acelerador de partículas, em 2020, em Campinas, que chamava-se Sirius, um acelerador de partículas em Campinas. Então, era a notícia que tinha sobre o Sirius, não tinha mais nada. Eu não fiz necessariamente associação com o acelerador de partículas, mas aquilo de alguma maneira ficou na minha cabeça. Bom, voltei para Portugal, trabalhava em Portugal, voltei para Portugal, começamos um curso, eu e minha amiga, minha sócia Filomena, temos um espaço, começamos um curso que chamava-se Magia da Vida. Esse curso durou 9 meses. E durante esses 9 meses, todas as vezes que nós fazíamos curso, era um curso temático, nós abríamos uma NP1 com pelo menos 10 pessoas, fazíamos ancoramento, ritual de ancoramento, de força. Gente, é como se cada aula dessa que aconteceu, um daqueles profissionais que estavam lá, de alguma maneira, porque não era um curso contínuo, um curso que as pessoas podiam entrar somente em um módulo, era separado. Todas as pessoas que estavam lá foram exatamente as pessoas que me ajudaram a compor o conteúdo do Portal de Sirius, porque ele não era assim, eu só tinha um desenho que era uma estrutura, mais nada. Então, esse curso Magia da Vida, que aconteceu durante 9 meses lá em Lisboa, foi o que trouxe o conteúdo para cá. Como é que eu vejo? Como é que hoje, então, eu pensei, foi isso em 2016. O que tem a ver com 2020, né? Tanto que no começo a gente usava Portal de Sirius 2020. Quando chegou em 2020, estourou a pandemia. E pensa numa coisa que nós utilizamos muito na época da pandemia para ajudar no projeto. Isso aqui parecia vacina, gente. Toda hora, todo dia. Nós tivemos muita gente para o hospital com isso. Não posso falar isso, né? Porque eu estou prometendo uma cura, eu sei que isso nem deve ficar gravado, nem deve aparecer, ó. Edita aí depois, tá bom? Mas tá, entendeu? Eu sei que durante a pandemia, nós ajudamos muita gente com o Portal de Sirius, ajudamos muita gente a vencer com realmente com essa vacina energética. Deu muito resultado até hoje, né? Em casos que realmente pessoas que estavam internadas, em condições assim, quase morrendo, tem uma professora nossa que é testemunha viva disso. E ela conseguiu se recuperar. E das lembranças que traz do coma, tudo, a gente sabe que tem um medo, também não dá para entrar muito em detalhes. Hoje eu vejo o Portal de Sirius assim. Tem um siriano aqui? Não sei. Eu não recebi nenhuma mensagem, não veio nenhum siriano, não apareceu nenhum ser extraterrestre, pegou na minha mão, falou, me explicou como fazer. Não foi assim que aconteceu. Já expliquei como foi. Tem siriano aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje, como eu costumo explicar o Portal de Sirius assim, tem uma conexão espiritual? Tem, mas isso aqui é um mapa. Esse mapinha aqui, na verdade, ele é o nosso mapa. Porque quando você olha para essa figura, você vai ter aqui o seu registro de DNA, o seu corpo, terra, fogo, água e ar, sulfo, mercúrio, sal, que são as 3 substâncias da alquimia. Temos os arquétipos planetários, que vai falar sobre os nossos signos, sobre a influência dos planetas na nossa vida. Temos aqui algumas ferramentas que vai falar da criança interior, vamos falar dos dragões, que está ligado com as redes de Gaia. Então, tudo isso aqui é muito uma analogia, uma simbologia. Isso aqui é uma placa com símbolos. Mas cada vez que você manipula isso, esse símbolo mexe diretamente com o teu inconsciente. Então, eu digo que o Portal de Símbolos, ele é a nossa cabeça. Tudo que está aqui dentro tem a ver com um condicionamento, um arquétipo ou uma lembrança, uma memória aqui. Por isso que quando nós trabalhamos com o Portal de Sirius, ele se abre dessa forma tão mágico e é tão rápido, porque fazer a gente daqui 10 minutos não dá mais que isso. Mas aquilo abre a tua cabeça, porque, por exemplo, quando entra um sol, imagina, um sol, tá vendo? Isso. Quando entra um sol, o que a gente vai falar do sol? Do paro, do masculino, do yang.
Então, quer dizer, cada uma dessas ferramentas, elas se abrem e se desdobram perante seus simbolismos. E, com certeza, algum daqueles simbolismos vai fazer ressonância com o que a pessoa está ali sentindo, qual é o problema dela. E aquilo, quando você manda uma frequência, quando você dá um comando, quando você atua aquilo, a tua mente assimila e faz as mudanças. Então, para mim, hoje, o Portal de Sirius é uma ferramenta mágica. Acho que não tem outra palavra para falar isso, porque os resultados são muito bons, são muito rápidos. E o que eu devo a necessariamente, pode até ser que eu esteja errado, se tem algum cigano nessa egrégora, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não recebi, não vi, não foi assim. Mas eu vejo isso como um mapa do nosso inconsciente, que vai falar aqui de todas as pessoas, de cada um de nós, segundo como se cada um de nós tivesse um pouquinho, um símbolo desse, gente, um arquétipo desse, e de alguma maneira está vibrando dentro de nós, como se nós fôssemos ali um conjunto de arquétipos, de experiências que nós vivemos, coisas todas, e isso vai falar com a gente. Então, por isso que os resultados são tão fortes. Tem uma conexão espiritual? Eu acho que sim. Eu sinto que sim, porque os resultados e a leitura vai além do que a nossa mente pode ver. Por isso que eu acho que realmente tem uma conexão. Não sei se uma consciência, se um siriano, se um extraterrestre, se um espírito, não sei o que é. Eu associo isso mais com o nosso eu sou. Eu acho que nós temos uma força imensa que, quando bem conectada, ajeitadinha ali, e bem direcionada, quando você coloca ali a sua vontade, quando você coloca a sua intuição, quando você coloca o seu movimento, quando você usa as 3 pilares da magia, você cria a magia. E eu acredito que isso Depende, sim. eu acredito que isso está em nós, porque não é preciso uma mesa. Sem sustinho também. Ah, Eu acho que tudo está em nós. Por isso, eu volto agora no início da nossa entrevista, quando você perguntou como que foram feitas as mesas, tá? De uma forma geral. Então, como que funcionam as mesas? As mesas, gente, estão na gente, estão no nosso corpo, na nossa consciência, na nossa inteligência, na nossa manifestação. Elas traduzem e elas ressaltam os poderes pessoais que nós temos e que nós não sabemos usar. Então, muitos de nós temos capacidade de ver com os olhos, sentir cheiros além do nosso nariz, de ouvir coisas além dos nossos ouvidos. Nós temos outras capacidades que nós não aprendemos, né? Nós temos capacidade de própria percepção, de espaço, de equilíbrio. Nós temos muitos sentidos, mas a gente só conheceu 5. Quando você trabalha com uma mesa psiônica, é como se você começasse a desenvolver todos os seus sentidos. Então, o que você sente, os resultados, tudo tem a ver com a evolução do próprio ser. Por isso que eu falei, é mais um desenvolvimento pessoal do que, na verdade, uma ferramenta para você aprender os outros para resolver o casamento. É. E assim, Régia, eu falo como operadora, né, do desenvolvimento que eu tive, né, nesses 6 anos atuando, porque ajudou a trabalhar em mim a minha mediunidade, a minha paranormalidade de tal forma que eu consigo fazer mesa, mesmo não tendo mesa nenhuma. Se eu estou fazendo um reiki em alguém, eu faço a mesa. E eu tive uma experiência que agora me veio à lembrança, olha que louco. Eu consagrei a medicina nesse final de semana, ayahuasca. E eu acessei o meu irmão em um estado de dor e sofrimento, e no meio da ayahuasca eu estava ativando a mesa para ele. Eu fiz uma mesa para ele. Agora eu lembrei, até comentei com o Thiago e agora eu lembrei novamente isso que tu falou. Porque a gente faz a mesa, eu faço mesa dormindo, eu tô dormindo fazendo mesa para alguém. Então, assim, é uma loucura, né? E o portal vira um portal de canalização, de vir mentores, de tudo, né? Abre ali realmente abrir os portais, né? Depende do operador, depende das conexões do próprio operador. Ele vai dar essa abertura, ele vai estimular? Vai. Mas de quem é a conexão? De quem está fazendo. Não tem um siriano, não tem um extraterrestre, não tem um venusiano, não tem um pleiadiano aqui. Será que tem? Pode ser que tenha, não sei.
Para mim, eu acredito que nós somos, eu acredito, eu defendo isso, que nós temos todas essas forças. Nós associamos para fora o que nós não reconhecemos dentro da gente. E o meu grande objetivo com essas mesas é fazer as pessoas olharem e perceber que quem tem a força é elas. Que a gente não tem que dar força nem para o anjo, nem para o diabo, nem para ninguém, sabe? A gente tem que olhar pra dentro das nossas capacidades e desenvolvê-las, porque isso está na gente. O fato da gente, eu acredito em Deus, eu acredito em anjo, eu acredito em Jesus, lógico, eu acredito em muitas coisas. Mas nesse foco aqui de mesa é para desenvolvimento pessoal, para a pessoa entender que ela conecta, que ela escuta, que ela ouve, que ela sente, que ela manipula, que ela tem uma própria percepção de ambiente. São exaltar ou acordar aqueles sentidos, aquelas coisas que estão lá, que estão dormindo dentro de nós, que já que estão latentes. E que é uma mesa, eu acho que principalmente como operador, o que faz, ela vai meio que despertando. Sabe quando você usa um músculo, vai ficando mais forte? Então ele vai desenvolvendo a nossa mediunidade de uma forma sem precisar de religião, associar uma religião. Desenvolve as nossas competências de como olhar para o outro, de como se portar perante o outro, vai fazer nós nos refletirmos sobre as leis universais, sobre a minha atuação sobre a vida do outro, né? O quanto eu posso, quanto eu devo, como eu interfiro no outro. Então, são todos esses ensinamentos que vai me dar força e reconhecimento dos meus próprios poderes, vamos assim dizer, para que eu possa utilizá-los, mesmo que eu não tenha uma mesa em mãos. Mesmo um sonho, mesmo um pensamento, como a Andriane faz, e é no momento que você está totalmente uma consagração de medicina, eu acho que isso Fora da casinha. está em você, já está em você. A gente faz a mesa. Eu gosto nos cursos fazer assim. No curso da mesa rosa, eu sempre fazia essa brincadeira. Então, eu punha a mesa assim, o pessoal fazia o curso, né? Ensinava o pino. Né? Aí depois mudava todo mundo fechar os olhos. Fecha os olhos, todo mundo, imagina assim uma mesa, 10 pessoas, uma de cada lado, assim. Então, agora vocês vão fazer a mesa sem olhar a mesa para vocês sentirem. Aí todo mundo de olho fechado, eu passava devagarinho e tirava todas as mesas que estavam em cima da mesa. E estava todo mundo trabalhando com o dedo em cima de nada. Entendeu? Quando nós abrimos os olhos e vê que não tinha nada, nossa, mas eu senti, porque é em você, é esse que a gente quer colocar. Essa força não é ferramenta, é quem lida com ela, é o conhecimento. É quando eu falei, você conhecer para você conseguir manipular. Depois que você conseguiu manipular, ela já é muleta, só vai servir para os outros verem. Você vai fazer a mesa, Milênio, mas se você fizer uma mesa sem nada, assim, ficar com o pelo lá, a mesa ainda, o pessoal ainda acha que você é louco porque está trabalhando em cima de um taco. Ainda acha. Mas, de qualquer forma, a pessoa está vendo que é uma coisa física. Mas muitas vezes a pessoa não percebe que não é necessariamente a pele. É a egrégora associada à consciência do operador, é o autoconhecimento do operador. Tem muito a ver com a gente, sabe, gente? A energia, a intenção, né? Tudo que a gente coloca, a intenção vira, né? Você pode pegar uma vela e botar uma intenção, só mental já vai, né? Uma vez um amigo meu me disse assim, Rê, o nome dele, quem que era? Não lembro o nome dele. Uma coisa falou assim pra mim, Rê, você sabe que quando você tem uma intenção, você sabe que você consegue, e o que você tem uma intenção, basta uma agulha jogada num cantinho ou num vaso que você coloca o que você quiser nela. Foi esse homem, Riceles, me lembro o nome dele, ele me falou isso uma vez. Porque você sabe que se você colocar uma agulha dentro de um vaso com a intenção do que você quiser, no lugar que você quiser, você vai conseguir o que você quiser. Eu falei, eu sei, Riceles, eu sei isso. E é isso que eu procuro saber. E, na verdade, é a intenção, é a vontade e o fazer. Porque, às vezes, a gente tem... Quando você junta emoção junto com uma determinação, você já tem a metade da criação. Se você faz um ato junto, automaticamente você criou a magia. A grande sacada das mesas é juntar conexão, o que eu sinto e o que eu direciono, e o mais importante, o que me move a fazer isso. Toda vez que a gente for trabalhar com uma mesa, o objetivo começou
olhar para dentro de mim. O que me move fazer isso? Eu estou fazendo essa mesa com o meu coração aberto, puro, esperando o melhor, ou estou com uma intenção? Eu estou com raiva? Eu estou triste? Por quê? O meu sentimento vai interferir naquilo. Eu tenho que estar neutro. Bem, então, vai utilizar uma mesa. Primeira pergunta que você faz para você mesmo. O que me move? O que me move é a vontade de ajudar, às vezes até porque é um trabalho, porque as pessoas precisam de mim, porque eu preciso de dinheiro, porque é o meu trabalho, enfim. O que te move? Você tem que identificar o que te move, porque e se o que te move, tu vai dizer se você vai ter um bom resultado ou não. Que é o que está, é a energia propulsora que faz as coisas acontecerem, entendeu? Eu digo assim, se você passa um ônibus, você está na rua, tranquilo, poça de água. Aí passa aquele ônibus, aquele carro joga água em você, assim, você com a roupa branquinha, molha tudo você. Aí você junta com a raiva. Seu xinga. Tomara que você xinga. O que você fez? Você está molhado, você teve uma atitude, você teve um sentimento, você teve a raiva, você preferiu. Você criou a magia. Então você juntou aquelas 3 coisas que é o que faz as coisas acontecerem. E é isso que a gente vai terminando na mesa. Juntar esses 3 poderes, essas 3 condições, essas 3 conexões para que eu consiga manipular a energia. Acho que mesa radiônica é escola de magia, comigo, não sei não. É um Hogwarts. Você tem uma escola de magia de mesas, né, Regi? Pois é. Seja muito bom. Deu a nossa horinha aqui, mas adorei. Tu explicou com maestria, até porque você tem isso, né? É algo que você criou, você é precursora nisso. E é uma ferramenta que eu amo de paixão, né? Atuo, falo, né? E vai ser um prazer quando tu vir aqui pro Sul, a gente te entrevistar pessoalmente. Vou Queria ver se tu quer deixar uma mensagem para os teus alunos, para as pessoas, né? Ligada a essa questão da magia, se tem para finalizar, assim, alguma coisa legal. assim de bate pronto, assim de Crisula, vamos lá. Para vocês todos que estão me ouvindo, o poder está dentro de cada um da gente. A ferramenta que nós utilizamos é aquela que a gente tem disponível ali no momento. Escolher uma boa ferramenta, uma ferramenta afinada, ajuda muito o trabalho. É como se você tem, por exemplo, tirar um prego da parede, ou você tem um martelo com aquele ganchinho, puxa, ou você vai tirar com uma chave de fenda. Com uma chave de fenda você vai ter muito mais dificuldade em tirar um prego da parede do que com um martelo. Eu digo que as mesas são ferramentas afinadas, afiadas e prontinhas para trabalhar, mas tem que preparar a cabeça do operador. O que eu falo para todos vocês que estão me ouvindo? Usem uma mesa magenta, vocês vão adorar. Hoje a gente chama de mesa psiônica, tá, gente? Porque eu mesma, junto com a Aline e o Sérgio, ali numa certa época, nós decidimos a exatamente alterar o nome para não criar conflito, tá? Então, quer dizer, hoje nós chamamos de mesa psiônica, mas quando a gente fala mesa radiônica psiônica, basicamente estamos falando da mesma coisa. Então, vocês com certeza, acho que todo mundo tem que utilizar uma mesa psiônica, pelo menos uma. Escolham uma ferramenta afiada. Façam aquilo com consciência, né? Coloquem o seu amor que dá certo. Dá certo quando você vai ali pelo que te move, se é algo que está associado ao crescimento e evolução de todos os envolvidos, você tem resultados. Se o teu mover for egóico, aquilo vai ficar neutro, não vai fazer mal para ninguém. É isso, meninas. Trabalhe com o coração, com direcionamento, que dá tudo certo. Eu também quero agradecer, porque eu gostei muito, principalmente porque você deixa claro no seu discurso que o poder está na gente. E isso é uma coisa que eu e a Mila, a gente tem muita. A gente gosta de dar ênfase, né, para as pessoas não se apoiarem somente em ferramentas, mas saberem o poder, elas usarem as ferramentas à vontade, mas saberem o poder que elas têm, né, não deixarem isso de lado. E por isso eu adorei realmente, adorei seu discurso. Exatamente, exatamente. A fé é muito importante, lógico, a fé é muito importante porque é o que vai fazer a nossa conexão com os nossos egrégoras. Isso tem influência? Óbvio, óbvio. Mas aí nós estamos entrando numa coisa mais pessoal. A fé de cada um
é a fé de cada um, é o que dá força, porque as pessoas acreditam, seus mentores, seus guardiões, de uma forma geral. Mas o que manda mesmo que a gente põe na nossa cabeça é a nossa divina presença. Eu, como ser, já sou completo. O resto vai ser tudo para que eu agregue e cresça e aprenda e manipule o que eu domino. Basicamente é isso. E pode vir fazer pesquisa radiônica comigo que eu vou adorar. Sabe? Vamos, né? Ou comigo, que eu sou tua operadora, sou facilitadora também, né? É a facilitadora autorizada, esse. Faz as duas para mim, faz as duas para mim. Bora fazer, bora fazer. Só Muito bom, Régia, gratidão. menina, muito legal por essa oportunidade. Obrigada, pessoal, por me ouvir. Qualquer coisa, pode só me chamar também. Jogou Régia Prado no Google, me acha fácil, me pega o telefone, só entrar em contato, que eu tiro dúvidas se tiver alguma. E vai. Nem a Milene, que é professora aí, que entende bem também sobre isso. Sim, e teu site, né, Régia? O teu site é bem legal. Lá tem contato, tem tudo. E a gente vai deixar também na descrição do vídeo as tuas redes, sites, teu canal no YouTube, né? Gente, pode me contatar que eu respondo todo mundo, tá? Não na hora, é isso. No tempo, né?